Espero que todos sejam muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Papo de Nômade. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Lucatelli, eu estou viajando um pouquinho o mundo e junto com essa viagem eu estou buscando conhecer pessoas e compartilhar a história dessas pessoas com vocês. Eu estou aqui com Lucas Schianto e Gabriel Schianto. Mas de onde vocês são? Faz quanto tempo que vocês estão na estrada? Bom, agora a gente está viajando como Los Schiantos, né, que a gente é irmão, mas basicamente eu estava viajando um tempo atrás aí pela América do Sul, aí depois eu fui para a Europa, fiquei um ano assim, aí voltei para o Brasil, fiquei um tempo no Brasil e agora retornei com o Lucão, a gente se reencontrou, né? Comecei a viajar, fazendo pequenas viagens no Brasil, assim, e com o Gabriel também, a gente em família, com amigos, enfim, a gente sempre dando um rolê um pouco mais curto, e aí eu decidi dar um rolê um pouco maior pelo Brasil mesmo, e fiquei 2 anos na Chapada Diamantina. Fiquei Entendi, 2 então, anos só para no Vale do Capão. contextualizar o pessoal, então vocês são irmãos? Sim. E vocês são de qual lugar do Brasil? De São Paulo. São São Paulo. Paulo, capital, ali, Uhum. Moca não, Belém, né? Isso, Belém. Belenzinho. Então, assim, vamos lá. Vocês cansaram dessa vida loucura de São Paulo, falaram assim, vamos viajar um pouco, cada um viajou, uma pegada diferente, você veio para Europa, para outros lugares do mundo, o Lucas ficou mais ali na Bahia, no Nordeste, aí vocês voltaram, falaram assim, não, agora vamos fazer uma viagem em família, vamos fazer isso acontecer, trouxeram os instrumentos musicais, e a ideia é justamente viver essas experiências e também tocar uma música aí pelo mundo, né? Exatamente. A música sempre esteve presente, tipo, que nem antes mesmo da gente sair para viajar, a gente já tocava, né? Lá não em São tinha Paulo. Não tinha o projeto, mas já tocava. Estávamos juntos. Mas, tipo, mais vivendo em São Paulo e, digamos assim, mais naquele sistema, tipo, tradicional, assim, de trampo, de vida e tal, em São Paulo ali. E aí a gente quando começou a viajar, e automaticamente veio a música de rua, assim, né? Então eu já comecei sempre viajando com violão, com guitarra. E aí o Lucas também com a sanfona, né? Sim, na Bahia eu fiz muito som, assim, com alguns grupos, uma galera do forró também. E aí, quando a gente voltou aí, voltamos já com o projeto e embalamos na viagem também. E o Lucas tava começando a tocar sanfona, né? Quando ele saiu pra viajar. Tava, tipo, ainda meio que começando, assim, né? Nunca tinha tocado sem o Gabriel. A gente sempre tinha tocado junto, mas sozinho tinha não. Ali a Lá sinergia dos dois, aí você teve que tocar com outros músicos, e aí também tem a parte de adaptação, instrumento. E vocês chegaram aqui na Sicília, aqui na Itália, fazem mais ou menos uns 15 dias? Por aí. Foi uns 15 dias. Qual que é o plano? Existe um plano sólido, mas a ideia é ficar na Europa um tempo, depois ir pra Ásia, leste europeu, ou vocês, por enquanto, só estão focando no hoje, assim? Buscar experiências, buscar experiências assim por aqui e deixando o vento levar, mantendo a linha também. Pero não muito, tá ligado? Pero não muito, mas mantendo a linha. Então é meio que assim, vocês estão no barco, vocês sabem mais ou menos onde quer chegar, mas tá indo conforme o vento vai levando. Se caso desviar um pouco, não tem problema algum. Tipo assim, o nosso propósito, digamos assim, né, é levar a música pro mundo, tá ligado? Porque é isso que a gente vibra, é isso que a gente gosta de fazer. Então, onde tiver a oportunidade, onde as pessoas quiserem ouvir essa música, tá ligado? Que a gente tá querendo propor, cara, a gente tá indo. E for um lugar bacana, que a gente sente uma vibe boa, então estamos abertos aí a essa possibilidade, sim, né? Mas, tipo, geograficamente falando, não tem um plano, assim, tipo, putz, pra onde a gente vai agora? Tipo, a gente descobre no meio do caminho e vamos ver o que vai dar. Inclusive, eu vou deixar no final do vídeo um pouco da música deles para vocês ouvirem, muito bom, Los Schiantos. Sim. Excelente. E como que a música, assim, por exemplo, eu sou da área de exatas, então a arte, ela sempre teve, de certa forma, distante na minha vida. A minha irmã é tatuadora, a minha irmã fez as minhas tatuagens, então que assim, massa, eu fui exposto ao mundo da arte através da minha irmã. Mas a minha graduação, eu fui formado em mecânica, depois em engenharia, sempre no lado de negócio, sempre no lado bastante lógico. E agora, viajando e sendo mais exposto à arte, eu vejo o quanto é essencial para a alma do ser humano. Então, assim, é muito bom pra gente estar conectado com a arte, conectado com cultura de diversas formas. Vocês, como que a arte entrou na vida de vocês? Assim, vocês são da música, mas a família de vocês já vem da música? Ou é uma vertente que vocês descobriram ali na juventude, ou até no período adulto?
Pode crer. O nosso avô era violeiro, né? Nosso avô Tacílio. Aí o nosso bisavô, que é filho de espanhóis, né? Ali de Málaga, ali da Andaluzia, ele era sanfoneiro. E aí o nosso tio também é sanfoneiro. Ou seja, tem A família essa... tem uma veia mescla, musical, assim, tipo, que sempre foi influenciado, assim, nas festinhas e tal. O meu avô mesmo, tipo, tocava violão, cara, dormia com violão. E eu era criança e, tipo, ficava desenhando, ficava brisando, assim, nessa sonoridade. E aí, tudo isso influenciou muito, né? Mas, tipo, aí depois, quando a gente começou a aprender os instrumentos e tal, cara, foi, acho que muito natural. Tipo, cara, eu gosto muito de fazer isso, acho que eu vou continuar fazendo isso. Mas não que a gente tenha feito isso, só isso, tipo, na vida, assim, porque às vezes lá em São Paulo, eu também fiz faculdade, fiz outras coisas, tá ligado? E, tipo, o chamado da música sempre teve presente, mas assim, mais forte ainda com o lance da viagem que me puxou, tipo, cara, o que eu sou é isso aqui, tá ligado? É o som, é a música, né? Porque eu sempre gostei, sim. mas... Sim. A arte sempre foi muito presente, em família, entre a gente. Praticamente, a nossa vida sempre girou em torno de arte, assim, sendo de música, sendo de circo, de outras coisas nesse teve sentido. circo também. A gente tem uma parte da família que é de circo, e aí isso acabou influenciando a gente já trabalhou, eu trabalhei em circo, em eventos circenses. O Gabriel acabou vindo como músico também, e aí com a música eu acabei pegando a sanfona também, e aí com o circo influenciou também para sanfona. Então sempre desde criança assim a gente é muito influenciado à arte. Como se não existisse vida sem a arte, assim. É difícil pensar sem ela, assim, é meio que... É bastante isso, bom assim. e até porque assim existe a sociedade ela meio que direciona as pessoas, a sociedade assim mais lógica meio que direciona as pessoas para 5, 6 profissões e não existe muito um leque onde você pode ser o que você queira quando você é criança, então a gente é meio que induzido a fazer uma faculdade. Qual que foi a sua formação de faculdade? Então, eu fiz produção musical. Produção musical. Isso. Aí depois eu fiz musicoterapia. Fiz Musicoterapia. duas facu. Você teve alguma exposição? Vim viajar. A faculdade da vida, né? Faculdade da vida, essa é a melhor que tem, assim. Eu acho até que isso é um hábito muito comum, principalmente eu tenho muitos amigos europeus, norte-americanos, onde, assim, eles terminam o ensino médio, vão viajar 1, 2 anos, depois voltam e entram pra faculdade. Eu acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade, seria muito bom, né, pra gente poder, eventualmente, até, por exemplo, viajando, tentar descobrir qual que é a sua paixão, e eventualmente cara. volta, faz uma faculdade na área, ou eventualmente não faz uma faculdade também, porque existe muito esse estigma, né, de que todo mundo tem que fazer uma faculdade, fazer um curso superior e entrar no mercado de trabalho, assim. Sim, sim. Não necessariamente essa ordem tem que ser seguida e não necessariamente a gente tem que checar todas essas caixinhas, né? Existe uma forma muito diferente também de se viver. Você já viveu fora um tempo, você também viveu fora de São Paulo, que também é uma experiência. Eu acho que o Brasil é tão grande, muito maior do que a Europa, geograficamente. Então, assim, muitas pessoas, elas pensam, eu nunca saí do Brasil, não tenho condições, ou não penso hoje em dia em fazer um intercâmbio e morar fora do Brasil. Mas dá pra fazer um intercâmbio dentro do Brasil? Pô, demais, velho. Você é louco. Cada estado é um país brasileiro. Cada lugarzinho é uma coisa diferente, né, cara? Tipo, você vai pra Minas, é um sotaque, é uma comida, é um jeito. Bahia é outra coisa, Sul outra coisa, sei lá, tipo, um Pernambuco outra coisa, cara. E a gente do Sudeste, a gente é muito pouco exposto até o Norte, o Nordeste eventualmente, mas a cultura nortista, sulista, o Centro-Oeste, e nessas caminhadas da vida de vocês, assim, o que existe algo que puxou vocês para viajar? Ou, por exemplo, existe algo específico que vocês aprenderam, vocês falam assim, essa experiência realmente eu só consegui viajando, ou viajar me possibilitou ver o mundo dessa forma. Existe alguma coisa assim específica? Eu acho que, pra mim, voltando um pouco, né? Essa história que eu vivi na Bahia tal, é engraçado que as pessoas sempre acham, tipo, viveu na Bahia, então calor do caramba. Mentira. Tipo, viver em Salvador. Viver em Bahia, viver em Salvador, no Pelourinho, mas assim, existe uma Bahia muito grande, né? Exatamente. Tanto que o lugar que eu morei era no meio de um vale, era muito parecido aqui com Palé. Qual que é o nome? Vale do Capão. Vale do Capão. No meio da Chapada. E é um vale assim também. Era uma mescla de cerrado com Mata Atlântica. Então era muito úmido, era muito frio. E uma comunidade pequena que muito ao redor era floresta. Então, assim,
Vai, voltando um pouco na questão. Putz, o fato de ter vivido lá por esses 2 anos me colocou que a viagem não necessariamente é só algo material, algo físico, né? Antes eu gostava de viajar assim para conhecer também, para me conectar com o lugar e tal, mas o fato de ter ficado na floresta por bastante tempo, no Capão por bastante tempo, acabou me deixando mais interiorizado. E essa busca de viajar agora, eu mudei um pouco essa visão para a questão do autoconhecimento em si. Sim. Então, tipo, viajar me faz me conhecer. Nossa, eu acho que existe muito até uma visão de troca em uma viagem, né? Por exemplo, uma viagem, até um turismo muito brasileiro, assim, mais o padrãozinho, que é o Norte América, América do Norte. Você vai lá, vai no outlet, compra, sempre tem compra. Então, sempre uma relação de troca, mas nunca uma relação de simplesmente você olhar para dentro. É, Você falou, você vai, mas claro que viajar é muito bom. Conhecer pessoas, acho que é o principal ponto da viagem, mas tá em Palermo, você tá ali no litoral de São Paulo, no norte do Brasil, você tá olhando para dentro. Então, assim, o fora influencia, mas o principal tá ali dentro, né? exatamente. Sim, E pra você? totalmente, cara. É, Tanto que se a gente não tá bem consigo mesmo, o que vai adiantar tantas experiências que a gente tá vivendo, né? total, mano. Tipo, às vezes você pode estar num lugar lindo, maravilhoso, assim, cara. Só que você não tá bem, mano. Você tá se sentindo, pô, tem alguma coisa que não tá rolando ali. E isso também é autoconhecimento. De, tipo, você saber que não é uma viagem ou não é um lugar fora que vai te curar, digamos assim, dos seus bagulhos, das suas coisas. Mas você viajando, você vai se conhecer muito mais. Com certeza, assim. Exato. Você se colocado à prova muito mais vezes por você, pela Exatamente, é. situação. Depende do conforto. Tem gente que viaja com mais, com menos conforto, mas no final, É. você tá lá sozinha. Se você tiver com dor de cabeça, se você estiver com doente, você tem que cuidar de você mesmo, né? Acho Exatamente, que é. uma coisa que mudou bastante assim a minha percepção. Por exemplo, no avião, quando eu tava indo para Indonésia, de Hong Kong para Indonésia, eu assisti aquele filme, reassisti aquele filme que eu já tinha assistido, que era o A Sociedade dos Poetas Mortos, e tem uma parte que o professor, que eu não lembro o nome dele, ele sobe na mesa e ele fala para os alunos: "Por que que eu subi na mesa?" Questiona. E alguns alunos respondem: "Ah, porque você quer mostrar superioridade, você quer estar mais alto, mostrar poder." Ele falou: "São válidos os seus pontos, mas não, eu subo na mesa com uma certa frequência para que eu me olhe, para que eu me lembre de ver o mundo com uma perspectiva diferente, mesmo dentro daqui da minha realidade." Eu acho que isso foi uma coisa que Uhum. foi muito bom eu ter ouvido isso, porque o motivo de eu ter saído para essas viagens é justamente porque eu olhei para mim e falei assim: eu quero ver o mundo com outra perspectiva. Assim, eu tava Uhum. tão, o que você falou assim, eu não tava muito bem ali comigo dentro de mim. Sim. 3 anos já no Canadá, algumas coisas aconteceram nesse meio do caminho, mas foi um excelente momento. E Uhum. eu pensei assim: nossa, é um baita passo que eu tô dando, que eu não me arrependo nem um pouco, mas eu poderia muitas vezes ter tido isso dentro da minha realidade. Eu poderia muitas vezes ter mudado a perspectiva do que eu via a minha vida sem ter que tomar esse passo tão grande. Eu acho que isso muitas pessoas buscam às vezes, né? Nem todo mundo está Uhum. disposto a largar tudo Sim. e explorar o mundo. Não é uma realidade para todos, tanto financeiramente quanto mentalmente, quanto de vontades, né? E a gente teve essa possibilidade, acho que a gente pode trazer isso também. Sim, cara. É isso aí, cara. É o que você falou, tem muitos estilos de viagem, né? Tipo, e tem muitas buscas também. Então você pode estar buscando um autoconhecimento, você pode estar buscando, pô, só dar um rolê. Às vezes você tá buscando, Festa. sei lá, cara, só festa, Essa ou você tá festa querendo alta. fugir de alguma coisa, ou você tá querendo encontrar alguma coisa, uma pessoa, ou Exato. tipo, enfim, encontrar a si mesmo. Acho que são muitas possibilidades. E essa vida de viagem, talvez por mais tempo, talvez traga justamente essa questão de experimentar viver, não é só viajar, né? Tipo, por exemplo, você vai viajar, sei lá, 15 dias e volta, né? Ou uma semana. Agora, você ficar um tempão, aí você realmente vai vivendo nos lugares, né? E vai Você, se experimentando, né? você é Tipo, um nesses morador lugares. local da Sicília por um período de tempo, depois você Exato, é um é. morador social, por exemplo, a gente estava caminhando ali, as pessoas já reconhecem vocês, porque vocês tocam aqui na cidade, de repente você já virou um morador local. Você realmente experienciou como que é viver aqui, né? A gente nem fala a Sim. língua, mas já lutava, tá É, tem ligado? o lance aí do idioma, que É, quando os dois têm boa vontade, a gente sempre se comunica, né, em qualquer lugar do mundo. sim, velho. E eu imagino que nessa caminhada de vocês, até pela exposição, então, assim, embora vocês tenham muita confiança na arte de vocês,
que eu vi é excelente, mas querendo ou não, todo momento você tem que se colocar à prova, né? Você tem que ali, para aquele público que tá te vendo, você tem que provar, não provar quem você é, mas você tem que mostrar assim, olha, esse é meu som, e as pessoas vão gostar, algumas pessoas, eventualmente, pode ter um gosto musical diferente ou não, mas como que vocês lidam, assim, com essa parte até do ego, viajando, a parte de medo, de exposição, de novidades, e de como que vocês fazem isso? Eu Bom, acho que. falei. Vai. Eu vejo que assim, sempre nas primeiras vezes no lugar, ou sempre dá um medo maior, né? Mas à medida que você vai fazendo, esse medo vai diminuindo e tipo, e aí você sente que é até gostoso, assim, você sentir um certo medo, tá ligado? Um certo receio, porque isso te dá vida. Então, assim, às vezes a gente vai tocar na rua, não acontece nada, tá ligado? Tipo assim, ninguém dá dinheiro, ninguém dá um sorriso, ninguém vê que você. Aí você vai tocar no mesmo lugar, com pessoas ali mais ou menos parecidas também, e dá tudo, assim, a gente ganha uma grana, uma pizza, pô, hoje a gente ganhou um ensaio fotográfico ali, né? É A gente tava verdade. ali com você. Um vídeo. Pô, Um vídeo. você, né, a gente trocando ideia aqui, É, cara, com você, conheci vocês isso através disso, foi... né? E vocês caminhando assim com os instrumentos, pensei, pô, que coisa aí. Exatamente. Nem sabia que era brasileiro de cara, depois É. descobri. Então, tipo, você tá exposto, mesmo tá com um instrumento ali e tal, tocar, fazer um som, é um leque de possibilidades que é aberto, assim, não só, tipo, a questão, sei lá, financeira, tipo, você ganhar não, mas você ganha relações, você ganha várias possibilidades, assim, de troca, né? E às vezes só o fato da gente. Puxa, querendo ou não, a gente tá vivendo uma vida de viagem, mas não é uma vida de turismo, né? É sempre Aham. importante, eu acho. Ressaltar isso, que a vida de viagem, muitas vezes, ela pode ser romantizada, mas é uma vida que, como qualquer outra, né? Que a gente tem diversos picos positivos e negativos. Uhum. Às vezes o fato de estar em um dia assim um pouco mais denso, tal, a gente vai pra rua tocar, pode ter ninguém, a gente vai tocar pra catedral, assim, sabe? Ficar aqui, sentar, fazer o som, observar o pôr do sol, observar as montanhas, observar o mar, já muda totalmente a vibração do dia e você já se coloca em um outro patamar de vibração mesmo, né? Mas é o que você falou, eu acho que é 100%, porque assim, é o que você falou, existe, e acho que até é uma confusão que muitas pessoas fazem quando elas querem viajar. A vida de viajar, a turismo é diferente da vida de viajar pela viagem, assim, pela essa realidade que a gente está vivendo. Quando a gente escolhe ficar um mês em um país, 2 meses, ou realmente viajar ao mundo e ficar pingando de país em país, poucas pessoas eu conheço que seguem esse modus operandi de turismo. Poucas pessoas vão, tiram foto, e vão e tiram foto em outro lugar, e vão tirar foto. A gente para e vive aqui. Exato. Então, assim, isso nos Uhum. permite também até entrar nesses altos e baixos, né? Porque você não tá super estimulado o tempo todo com momentos e sensações e comidas novas, então chega uma hora que você fica um pouco na monotonia ali, que é até boa Uhum. pra gente Sim. conseguir olhar pra dentro, conseguir olhar pra outras coisas. Porque se você tá sempre super estimulado, só Vira uma monotonia vira, também. vira também uma monotonia e também tira o prazer, Sim. de certa forma. Sim. Eu acho que esse é um estilo de viagem muito esse do turismo, né, e tal, tipo, excessivo, né, de certa forma, tipo, é um estilo que o sistema se alimenta muito dele, né, de que você acaba consumindo muito, você acaba sempre, quer fazer tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, tira uma foto aí, tira uma foto aqui, e tipo, e é sempre essa correria, só que se você, pô, vai e vive e respira um pouco aqui e tal, Você se conecta com as pessoas, você se conecta com as coisas. pessoas, com a natureza do lugar, tipo, é uma outra relação assim, né? Exato. Tem pessoas que viajam, conheço pessoas que vão pra Disney. Não existe certo e errado. Ir pra América do Norte eu já fui, já morei nos Estados Unidos, mas Crer. tem pessoas que vão assim pra Disney para 2 semanas e gastam 40, 50 mil reais, que é o dinheiro que pessoas às vezes passam um ano inteiro viajando pela Europa, pelo Sudeste Asiático, ali no Oriente Médio, na África, vivendo experiências que são, para algumas pessoas, mais significativas. Uhum. Então acho que é interessante também, como você falou, assim, existe diversas formas, não tem certo e errado, mas Aham. às vezes é bom assim a gente também, até as pessoas que estão buscando conhecimento e a gente está se explorando, a gente entender que existem muitas formas diferentes de viajar também, né? Sim. Sim. Uhum. É E isso a aí. viagem interna, viagem externa, viagem imaterial, material.
O que importa é ter experiência. Ter experiência, viver, se possível, até de todas essas experiências, né? De todos os tipos de viagem, pra gente poder crescer. Que eu acredito que é o que todo mundo está fazendo, né? O que todo mundo busca. Crescimento, assim, pessoal, enfim, em qualquer área nesse sentido. Como que vocês viabilizaram, assim, principalmente na questão da moradia? Vocês estão fazendo voluntariado? Como que tem sido essa experiência de voluntariado? É alguma coisa que vocês já tinham vivenciado? Ou é algo novo? Sim, voluntariado, estamos fazendo. Acho que a forma mais barata, assim, que eu encontrei até agora de viajar. E a gente tá gostando bastante, assim. Inclusive, eu fiz esse voluntariado que a gente tá fazendo agora. Agora a gente tá colhendo azeitonas aqui numa fazenda perto aqui. E aí, no ano passado, eu tava aqui em junho, acho que era junho, eu tava colhendo ameixa e sanacore, que é uma planta, que é uma fruta que só tem aqui, no sanacore. E é uma família, assim, super gente boa, assim, tipo, o Aurélio, a Ângela, assim, me acolheu bastante. E aí eu fiquei falando pro Lucas, cara, você tem que conhecer lá, velho, vamos lá um dia, tal, não sei o quê. Fiquei falando pra ele. Mas o voluntariado, eu fiz alguns voluntariados, assim, tipo, Portugal, Turquia, um pouco aqui na Itália, no norte da Itália também. É sempre uma maneira bem legal, assim, de fazer essa troca, né, cultural e tudo. A gente literalmente tem uma experiência de ser de uma família italiana, assim, sabe? Sim. E conhecendo tudo, é muito bacana. É o meu primeiro voluntariado fora do Brasil também, então pra mim é uma coisa... Então, a gente teve que trocar aqui o cenário porque tinha uma certa movimentação ali atrás. Então, dentro dessas viagens materiais e não materiais que vocês tiveram dentro e fora do Brasil, existe alguma experiência específica que vocês acreditam que tenha realmente mudado a forma de ver o mundo? Cara, Com certeza. No período que a gente estava organizando para vir para cá, para Itália, a gente conheceu pessoas maravilhosas no lugar que a gente estava ficando, do Jardim Sagrada Família, que é um lugar que faz muito ritual de ayahuasca, ritual com rapé. E a gente se conectou muito com esse pessoal e a partir daí a gente começou a tocar em rituais, começou a fazer a musicalização desses projetos. E a medicina de ayahuasca, a medicina do rapé trouxe uma transformação muito grande, assim, em tudo. Tipo, como se fosse uma vida antes, uma vida depois. Tipo, pra quem não conhece, assim, né? Você já conhece? Assim, então, pouco, eu assim, sou bastante ignorante nesse assunto, até acho que é uma oportunidade para conhecer mais. Eu conheço o básico, já vi ali um outro documentário no Discovery Channel, mas assim, acho que é interessante ouvir de quem teve uma experiência realmente transformadora, igual vocês tiveram. Pode crer. Inclusive, falar de ayahuasca é falar da vida que acho que a gente tá tendo agora também. No meu primeiro ritual, quem não sabe, assim, a ayahuasca é uma medicina da Amazônia, né? São a combinação de duas plantas, a chacrona e um cipó lá da floresta amazônica. Então é muito cultuada lá entre várias aldeias da Amazônia, do Peru, da Colômbia, do Brasil. A região amazônica, no geral, assim. E aí, nessa primeira experiência que eu tive, né, que nós tivemos juntos em família, inclusive eu, o Lucas, nossos pais foram também. Isso foi Foi em 2018. 2018. Pra mim, se abriu muitas visões de culturas diferentes, que eu nunca tinha ouvido. Isso foi em São Paulo? Isso foi em Indaiatuba, na verdade. Foi em Indaiatuba. Muitas culturas diferentes, eu via muitos símbolos de várias culturas. Inclusive, esse símbolo aqui é uma das coisas que eu desenhei no chão, assim, nessa primeira consagração. E aí, cara, a primeira cultura era a cultura dos Incas, assim, tipo, então eu fui pesquisar o que era isso, o que era essas imagens, esses símbolos. Eu vi que tinha muita gente lá da Bolívia, Peru, não sei o quê, vários símbolos nesse sentido. E aí, foi aí que começou essa história de viagem, né? Que eu comecei o meu projeto Cancioneiro Viajante. De quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 24 anos. Entendi. Agora eu tô com 32. Caraca, eu não sabia. Então é importante até pra gente pensar que não existe uma idade pra começar, pra terminar. Então, assim, tem gente que acredita que, já tenho 23, 24 anos, já tô no caminho aqui mais universitário, mais acadêmico ou mais profissional, mas dá pra você simplesmente se expor a essas experiências e realmente significar um pouco como você vê o mundo. Exatamente, cara. E uma coisa, isso a gente já tinha a intenção de viajar, né? Sim, a gente sempre gostou, né? Se modificando as formas de viagem. Mas a gente não tinha parado pra pensar nessa coisa de, tipo, viver
viver na estrada e essas outras possibilidades, né, de vida. A partir disso aí, cara, que começou essas viagens aí pra mim, tipo, pra Bolívia, pro Peru, né, um pouco mais pelo Brasil, não sei o quê. E aí Lucas também entrou no bonde ali, não sei o quê. E aí, depois de muito tempo sem consagrar, passaram-se, tipo, 6 anos, assim, eu não fui mais. E aí lá no litoral, lá na Praia Grande, né, quando o Lucas voltou também, a gente começou a andar muito com essa galera, que é o Jardim Sagrado da Família, que é tipo assim, virou uma família de alma mesmo, assim, né? Tanto que estão até no meu guitarrele, tem até um adesivinho deles, que aí voltou essa força das medicinas da floresta, né? Que é tipo uma coisa, é uma viagem pra dentro de você, assim, né? Uma viagem que você, cara, é muito difícil de explicar, mas basicamente muitas curas acontecem. Não só curas, mas assim, você sente a conexão, você sente qual que é o seu papel, assim, digamos, nesse planeta aqui, nesse universo, sabe? Tipo, você tem uma importância, É sabe? algo que você Você sente, tá... não é algo que você vai explicar, porque Exatamente, existe um tabu muito grande, né, com ayahuasca, porque tem gente que acredita que é uma droga, tem gente que acredita que é um alucinógeno, mas realmente todo mundo que eu já tive contato, que teve essa experiência, fala que realmente é uma forma de você se conectar contigo mesmo, cada um sente de um jeito, é uma coisa extremamente espiritual, e é um ato ali, é um momento que é você totalmente íntimo, né? Exatamente, cara. São experiências muito diversas, né? Cada um tem uma experiência, mas é sempre uma coisa profunda, quando feito, claro, com respeito à medicina, né? Que se sabe, assim, tem mais de 5.000 anos, pelo menos, que é utilizada, e isso que se sabe, assim. Então, é uma coisa muito mais antiga até do que a nossa sociedade como a gente conhece hoje, assim, se você for ver, sabe? Então, tem muitos aprendizados, assim, pra gente, que creio eu que a gente pode tirar dali, sabe? A medicina, ela funciona como uma espécie de... Não necessariamente essa questão de medicina, mas uma questão de autoconhecimento, uma ferramenta que você utiliza. A gente pode utilizar o termo espiritualidade, pode utilizar o termo imaterialidade, até mesmo material, para você resolver as coisas da sua vida. Você ser alguém melhor, você se transformar em um ser humano melhor. Independente de crença, independente de... Enfim, de qualquer coisa. Acho que existe um conceito muito de que a medicina é algo muito reativo, né? É como se você só arrumasse um carro quando ele estivesse precisando de manutenção. Exatamente. Mas existe muito uma forma mais ali preditiva de você estar sempre alinhado contigo, você está sempre se descobrindo, se conhecendo melhor, para que você não precise de tantas manutenções assim ao longo do caminho, né? A real é que a gente não precisa ficar doente, tá ligado? Exato. Não precisa, só que aí parece que a gente só pensa em medicina quando a gente fica doente ou quando tem que consertar alguma coisa. Mas a gente não precisa ficar assim, vibrando nessa vibe. A gente pode realmente conhecer realmente quem a gente é, sabe? Conhecer o que é bom na gente e tal. E, cara, a gente não vai ficar tão mal assim, tipo, né? Porque já tá mais alinhado ali com quem a gente é, né? E agora, eu acho que a exposição e essas experiências com a ayahuasca estão bastante presentes numa música que vocês estão prestes a lançar. Sim. Que vai ser... Que dia que vai sair ela oficialmente? 1º de novembro. 1º de novembro de 2025. Isso, Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser fazer o pré-save. Se já tiver saído, para ir lá conferir, que vale a pena. Sim. E qual que é a mensagem que essa música quer trazer? Existe assim toda uma ideologia por trás que eu entendo um pouco, mas consegue elaborar um pouquinho sobre? Cara, a música fala sobre as dores humanas, as angústias que a gente sente quanto ser humano, assim, e que às vezes está difícil pra caramba, assim, às vezes tem muitas coisas que a gente parece que não vai aguentar, mas que existe uma força maior que nos sustenta e que essas dores se transcendem, né? Então, tanto as dores quanto as alegrias também, existe uma coisa que transcende tudo isso e é apoiada, né, essa música especificamente, é muito apoiada na espiritualidade, assim, do xamanismo, da Umbanda, dos caboclos da floresta, né, que seriam os povos originários lá, os espíritos, né, desses povos que cuidam da gente, que cuidam das plantas, enfim, está muito relacionado também
a espiritualidade brasileira, né, a cultura brasileira, do indígena, do caboclo, da cultura africana também, né, falando dos orixás, enfim. Então, Mas é uma música fala aí para o se que você conectar acha, com o assim. sagrado, que é o sagrado de si, assim, para mim é sagrado aquilo. Então é uma música para conexão com esse sagrado, com esse tipo de espiritualidade. Para todo mundo também. Que é uma viagem também, né? Tipo assim, é uma viagem, mas é uma viagem, digamos, pra dentro, assim. Sim, É uma então, coisa meio. a ideia, eu tô ansioso pra ver essa música, assim, a ideia é que cada um que ouvir essa música tem um certo grau de interpretação geral, mas também tem um certo grau de interpretação único, certo? Sim. Cada pessoa vai extrair uma mensagem da música baseado no que ela tá vivendo naquele momento da vida dela, né? Uhum. Isso eu acho bastante interessante. Particularmente, exatamente. essa música a gente gravou num período que eu tava me sentindo muito parado por conta de algumas questões mentais, algumas questões emocionais, e eu precisava me movimentar. E essa música trouxe esse movimento, além de todo o processo que a gente estava vivendo com essas pessoas que a gente conheceu do Jardim Sagrada Família, Sim. com os rituais que a gente fez, rodas de rapé, roda de ayahuasca, consagrações de ayahuasca. E a música, ela trouxe um movimento e ela me vem muito como uma firmeza. A firmeza de manter a cabeça em frente, elevada, e a coragem de dar um passo. O maior abraço que a gente pode dar para si mesmo. Se olhar, se autoconhecer. E a partir disso, sair viajando. Eu achei interessante porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não produzo música, eu sou um consumista assíduo de música. Então, assim, eu ouço música 24 horas por dia. Mas é muito interessante porque eu acho que a música, ela diz muito aquilo que tá dentro do meu peito, mas eu, às vezes, não tenho nem a palavra para dizer, não acho a palavra pra dizer. Então, vocês, como vocês, além de ouvirem, vocês criam a música. Acho que é uma arte bastante interessante porque vocês, além de tudo, o que tá dentro de você que você conseguiu tirar, muita gente tá dentro dela também. E ela também tá com aquela angústia de tirar do peito. E naquela música ela encontra aquela palavra, aquela mensagem que ela nem sabia que às vezes tinha, ou tinha uma angústia ali totalmente presa, enclausurada. Sim, cara. Tem muita gente que não pensa nesse lado, mas assim, como que é a vida amorosa de quem tá na estrada? Bom, Esse é um assunto bem leve, eu acho né? que todo mundo esquece que assim, não é não é tão, imagino eu que não seja tão boa quanto é quando você tá num lugar fixo, parado no Brasil, os Pode crer. contatinhos ali na agenda. Pode Mas crer. existe, assim, a vida amorosa. Mas eu sei que são artistas, aí vocês estão lá tocando na praça, passa uma pessoa ali que dá uma olhadinha. Mas a vida artística pra vocês é melhor, pior? A vida amorosa, assim, na estrada? Existe algum Cara, comentário? são várias questões aí, né? Tipo assim, você ter um relacionamento assim, tipo, com uma pessoa que, né? Às vezes, pô, tu tá a pessoa também é viajeira, tá viajando também, aí parece que flui, assim, né? Agora, se você, tipo assim, tá numa vibe, a outra pessoa tá em outra, quer ficar mais ali naquele lugar, só que, pô, a tua essência é você continuar ali, né? Seguir o seu caminho, né? Então, às vezes, já aconteceu algumas vezes de não conciliar, sabe? Você tá Esses caminhos, apaixonada e aí o caminho tem que mudar. Porque Exatamente. é um relacionamento que, querendo ou não, você tá fadado a sofrer em alguma hora, porque você sabe que os caminhos vão se partir. Então, assim, até existe um certo receio de se entregar um pouquinho, porque você fala assim, pô, eu sei que daqui X período de tempo essa pessoa vai pra um caminho diferente, eu vou pra um caminho diferente. Exatamente, Mas mano. e você, Lucas, aí como tá o coração na estrada? O coração tá se fortalecendo. Tá batendo forte. Tá batendo, bombeando sangue. Mas eu acho que sempre que a gente tá viajando, a gente tá num momento de extrema vulnerabilidade de diversas formas. Quando a gente encontra alguém que também tá vivendo essa mesma experiência que a gente, muitas vezes a gente nos abre, nos permite a ter experiências extremamente únicas e intensas num curto período de tempo, sabendo que aquilo vai acabar. Que a gente vai seguir caminhos distintos, ninguém sabe do futuro, mas pelo menos no futuro próximo. É um processo ao mesmo tempo prazeroso e doloso, porque você sabe que aquilo ali é algo que é temporário, por questões de visto, por questões de logística, por questões de planejamentos pessoais. Mas é bastante interessante, acho que é um tópico pouco falado e pouco até pensado antes de fazer essas viagens. Como se fosse até um tabu. Como se fosse até um tabu, exatamente. Tem gente que acha que é festa, por exemplo, eu tava em Bali, eu tava na Indonésia. Bali, assim, a terra do nômade digital, pessoas viajando álcool. Mas muitas pessoas ali, elas não estão ali pra ficar maluca e ficar com todo mundo. Existe também essa parte que todo mundo quer viver um mini romance.
Acho que a vida, esse romantismo, assim, ele não some na viagem, ele se intensifica, né? Com Então, certeza. assim, você tá aqui nessa paisagem incrível, você conhece alguém, vive esse mega romance por um tempo curto. Quem tá na estrada, eu sempre falo, assim, eventualmente, se caso algumas pessoas, se caso não tenha caído a ficha ainda, caiu pra mim, não muito recente, mas caiu de certa forma, assim, que pra quem já viajou, pra quem vive viajando, ou pra quem de alguma maneira viveu em mais de um lugar do mundo ou se relacionou com pessoas de outros lugares, então é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. Então, caso a gente não tenha se tocado, parabéns, a gente foi abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo, porque a gente nunca vai ter. Então, assim, muito provavelmente a gente nunca vai ter um aniversário com todo mundo que a gente gosta e ama na mesma sala, na mesma festa. Se a gente casar na nossa vida, a gente nunca vai ter todo mundo no mesmo ambiente celebrando essa nossa conquista. Porque a gente tá espalhando um pedacinho da gente pelo mundo. Uhum. Então, assim, tem muitas pessoas. Eu cresci em São Paulo, capital, mas minha mãe morava no interior de São Paulo, numa cidade muito pequena, com 3 mil habitantes, Ipiguá. Uhum. Assim, eu via pessoas ao meu redor que nasciam, cresciam, casavam, tudo ali, naquela vila. Uhum. Então, assim, todas as pessoas que ela viveu na vida estavam Tava ali, num nossa. raio de 10, 15 quilômetros. Uhum. E eu já, assim, na minha vida inteira, sempre teve a saudade de alguém. Então, a gente tá aqui, a gente tá vivendo isso aqui ao máximo, com saudade de pessoas que estão no Brasil. Uhum. Pessoas que a gente se conheceu na vida, que estão na Europa, que estão na América do Norte, na Ásia. Então, assim, Uhum. como que vocês têm levado mesmo que vocês estão vivendo essa experiência ao máximo, existe uma parte que você deita no seu travesseiro que você está sentindo aquela saudade de algo ou alguém. Uhum. Isso é algo que para vocês tem sido um desafio ou é algo mais fácil de lidar? Eu acho que quanto mais, no meu caso, né, quanto mais eu vou vivendo e vou viajando para lugares diferentes, parece que eu vou me acostumando com essa saudade mesmo, tá ligado? Essa Que a dor gente tem, porque ela não vai embora, não vai essa embora. saudade, ela existe, mas ao mesmo tempo parece que existem várias realidades paralelas acontecendo, tá ligado? Eu tenho às vezes essa sensação. Às vezes eu chego aqui na Itália e falo, cara, nossa, eu vivo aqui na Itália, olha só que doideira, não sei o quê. Mas aí eu volto pro Brasil e falo, nossa, eu tenho uma vida no Brasil, olha só, não sei o quê. Então me permito viver um pouco paralelamente essas realidades e, tipo, pô, agradecendo a todo mundo todas essas pessoas, seja relacionamento de amizade, seja um amor que a gente vivenciou, tá ligado? Com gratidão, assim, gratidão por tudo que a gente viveu e pode ser que viva de novo, pode ser que não. Assim, a vida é sempre esse mistério, a gente nunca sabe o próximo passo, né? O próximo minuto que pode acontecer aqui, sei lá. Do nada pode vir um vulcão aí, tipo, vai saber, né, cara? Cara, eu acho que a saudade é justamente isso que o Gabriel comentou, é uma dor que acompanha o viajante sempre, mas a gente tem que se permitir estar no lugar, estar presente. Sim. Porque se a gente se concentra tanto em coisas, querendo ou não, do passado, a gente fica preso em algo que não é o agora, então a gente não vive o agora. Sim. Se a gente consegue viver o agora, a gente está justamente aproveitando cada segundo, aproveitando, conhecendo, tendo experiências e fazendo disso um processo de crescimento também. Saudade é muito boa, inclusive quando a gente reencontra as pessoas. Os reencontros são maravilhosos. A viagem, quando você reencontra alguém assim, que você, cara, tava morrendo de saudade, putz, isso é maravilhoso, assim. E é uma coisa meio atemporal, muito né? Porque quando interessante. você reencontra, parece que eu te vi ontem. Exato. Porque a viagem, acontece tanta coisa ao mesmo tempo, quando você vai ver, pum, passou mó espaço. tempão, você olha pra trás. Exatamente. E é bizarro, né? Porque, assim, embora todo mundo, independente se você está na estrada ou não está na estrada, todo mundo está em constante evolução, mas como a gente é exposto a esse mundo, essa realidade muito mais imersiva, então toda vez que você dá tchau para os seus pais no Brasil, eles nunca mais vão ver aquelas pessoas de novo, porque eles vão ver uma outra versão de você, totalmente mudado, e talvez até de uma forma muito mais rápida, porque a gente está totalmente sendo posto à prova, exposto. Cara, eu lembro quando vocês chegaram, o Gabriel, nossos pais foram me encontrar na Bahia. Na Bahia. Depois de 6 meses que eu tinha saído de viagem. Uhum. Aí eles chegaram assim, era 3 horas da manhã, a gente se olhando assim. Cadê o Gabriel? Tá ligado? Não, Cadê o Lucas? Eu tava, de acordo com minha mãe, totalmente diferente, tá ligado? Eu tava mais magro, a cara tava tatuada aqui. Não, o moleque tava magrelaço, velho. Ele saiu lá do Brasil. Lá de Minas Gerais. A gente se viu em Minas Gerais.
ele tava meio bombadinho, pá, porque ele, tipo, fazia ninjutsu, não sei o tava que lá, assistindo yoga. Cariani. Tava assim, Tava ó. assistindo o Cariani, ó. Cara, ele tava, tipo, magrelaço, né? Eu perdi 10 quilos nesse rolê de viagem. O Gabriel Total. comentou antes que assim, o medo tá lá na hora de performar, mas ele dá essa motivação. E eu Sim. acho interessante porque eu vi aquele skatista, não lembro o nome dele, que desceu aquele prédio em Porto Alegre, o maior Tô ligado. rampa Muito. do mundo. E Uhum. assim, ele se preparou muito. Ele tava com muito medo. Eu vi uma entrevista dele com muito medo e foi com medo. Então, assim, acho que tem muita gente, e eu por muito tempo pensei nisso também. Tem muita gente que acredita que o medo ele serve pra limitar, mas não, o medo tem que estar lá. A pessoa sem medo, ela é perigosa pra ela e pra sociedade. Totalmente, Então, assim, velho. só que o medo, ele tem que te trazer essa vida e te trazer os limites que você tem, mas você tem que ir com medo, né? É. Acho que tem gente que fala assim, eu tenho medo de viajar. Tem gente que fala pra mim, como você viaja, Lucas? Tenho medo. Eu também tenho. Você também tem. A gente tem. Mas o medo não vai nos impedir. O medo vai nos fazer planejar um pouco. O medo vai nos fazer entender quais são os nossos limites. Aham. E às vezes a gente faz um Pai Nosso pra quem é católico, quem não é faz a prece, reza que tem que rezar e vai embora. Total, velho. Não, mesmo te põe alerta, assim, cara. Tu tem que. Tu se põe presente, né? Você tá num lugar novo, pô, você tá num lugar que ninguém te conhece. Cara, tu tá atento a tudo Diferente. aqui, ó, que tá acontecendo, tá totalmente presente. E isso só não pode te paralisar. Exato. Você faz o seu movimento, mesmo um pouco esquisito, tá ligado? E aí você vai melhorando com o tempo, assim, pá, você vai ganhando mais segurança. Mas é sempre esse processo, cara, tipo, de vencer esses pequenos medos, assim, tal, você vai caminhando aí, velho. Seja como for, sabe? Qual foi o maior perrengue de vocês na viagem? A maior Nossa, perrengue. o maior perrengue de Que viagem. vocês mais, tipo, tanto. consideram assim de... Cara, esse aqui mudou minha vida, tá ligado? Foi na Indonésia, eu achei que eu ia morrer umas 3, 4 vezes. É mesmo. Porque assim, eu ia falar, Indonésia, Ah. Bali, é pra poucos, mano. Tipo assim, o Bali de verdade. Tá. Porque o Bali, o que acontece? Tem o Bali que é bem americanizado, onde tem ali aquela parte de cafezinho totalmente americanizado, e tem a parte real de Bali. A parte que você pega virose, fica 4 dias na cama. Eu fiquei 4 dias na cama, assim, fui no banheiro, pra não dizer o que eu fiz no banheiro, umas 20 vezes no Explodiu o dia. vaso, tá ligado? Assim, não tinha mais o que sair por cima e por baixo. Caraca, Achei que assim, eu falei, caraca, daqui. já era. Aí você vai no Google, que é o pior erro que você pode fazer na vida. Fui no Google, no chat GPT. Se você começar a defecar sangue, vai no médico. Falei, fudeu. Nossa. Caraca, quando chegar esse momento eu vou morrer. Aí você começa a pesquisar bactéria e gente que fica paralisado. E acidente de Nossa. moto. Então, assim, Bali é muito perigoso. Eu peguei um barco, um barco tinha afundado há 2 semanas atrás. Naufragado, algumas pessoas tinham morrido. Teve a pior enchente da história de Bali quando eu tava lá. Então, assim, em Bali eu passei alguns momentos que eu realmente achei, eu posso morrer aqui. Aham. Acho que esse tirou um pouco a graça de alguns momentos. Porque tem aquele perigo, mais ou menos, ali. Tipo assim, esse barco é meio esquisito, mas você acha que você não vai morrer. Mas Uhum. acho que em Bali, o pior perrengue que eu passei foi uns 3 momentos ali que eu realmente achei que eu tinha que dar um tchau pra minha família e talvez não ia mais voltar. Caraca, velho. Foi basicamente isso. Isso aí, tamo Pode crer. vivaço, tá Mas ligado? vivo, né? É isso aí, só Expandindo agradece. limites, tá Só ligado? agradece. Só agradece e segue o baile. Cara, já tive bastante perrengue, velho. Deixa eu ver um aqui. Eu acho que eu vou falar um que foi engraçado. Que eu tava perto ali de Nápoles, ali de Salerno, alguma coisa assim ali na Itália. Aqui na Itália, né? E eu tava subindo a Itália de carona. Desde o sul até Roma, né? E aí eu tinha um voo pra pegar lá depois, em Roma. E aí eu fui pegando de carona, assim, pô, tava massa, tava fluindo legal. Aí eu peguei uma carona com um cara, ele falou, pô, Brasil, pô, massa, não sei o que lá. O cara era cubano, tá ligado? Pô, massa, velho, pô, cubano, super, mano, assim, América Latina, tamo junto, não sei o que, trocando uma ideia com o cara, falando um pouco espanhol, portunhol, assim, né? Aí do nada o cara me atende o telefone e fala em napolitano, o outro fala. Aí do nada começa a falar em marroquino aqui, aí do nada começa a falar em outra língua. Eu falei, caralho, mano, o cara desenrolado, né? Fala várias línguas. Aí o cara me tira assim um negócio e falou, cara, irmão, é o seguinte, tu tá precisando de dinheiro? Eu falei,
Ah, cara, assim, eu sou músico de rua, tá ligado? Pode me deixar aí que eu vou fazer um dinheiro na rua, tá de boa, né? Eu não tenho muito dinheiro pra viajar, né? Mas, assim, comecei a achar um papo meio esquisito, assim. Aí ele falou, cara, porque eu já ia te chamar aqui já ia te fazer um convite. É que eu assalto os lugares. Eu sou bandido, tá ligado? Ele basicamente falou isso. O cara, oportunidade de um emprego ali. Exatamente. Tem uma startup aí. Então, eu fiquei só assim, pode crer, irmão. Entendi. E eu só olhando minhas coisas aqui, né? Tipo assim, cara, minha mochila tá ali, meu guitarra tá aqui, minha outra coisa. E aí ele começou a contar, tipo assim, da vida dele e tal, que ele assaltava, que não sei o que lá, mas que era uma coisa, assim, não fazia coisas mais pesadas, digamos assim, e tal, não sei o que lá. Só assaltozinho, não sei o que lá, não sei o que lá. Coisa básica. Aí do nada ele atendeu um cara, falou com o cara assim, ele falou, cara, olha, eu sou tranquilo, mas esse amigo meu aqui, esquece, mas esse cara mexe com coisa pesada aqui. Eu falei, mano, onde é que eu tô me metendo aqui? No meio da estrada, assim. No meio da estrada, assim, cara, e eu só pensando, falei, mano, sei lá o que vai acontecer. Enfim, no fim das contas ele me deixou lá no lugar que foi combinado, falou, tá bom, irmão, então a gente se vê aí e tal, não sei o quê. Se você for tocar num lugar aí, eu deixei meu número com você aí e tal, me deixou o número dele, não sei o quê. Falei, não, beleza, mano. Seguiu o rumo assim, deu tudo certo, assim, tava com tudo, né? Não tinha. Assalta só Tudo certinho. estabelecimentos. Mas foi, tipo assim, ele se abriu pra mim, tá ligado? Dessa parada. Brother. E tipo, eu fiquei numa situação, cara, meio sem saber, sei lá, velho, como reagir, assim, mas enfim. Deu tudo certo no final, tá ligado? E aí, Lucas, e você? Cara, não sei dizer se é o maior perrengue, mas eu acho que é o perrengue que mais me marcou, assim, porque até pega um pouquinho dessa questão, né, da questão dos medos, poxa, às vezes a gente acha que tá dando tudo errado, quando vai ver deu tudo certo. E a questão dos encontros também, porque esse perrengue que eu tive, eu tava na Kombi, uma Kombi que eu morei com minha ex-companheira e nosso dog. A gente tava viajando, o primeiro dia de viagem, eu olhei pra trás assim, já chegando no posto, faltava 50 metros pra chegar no posto, eu olhei pra trás, a Kombi tava fumaçando. Eu falei, pronto, primeiro dia de viagem, o motor tá pegando fogo. Tava demorando. Aí eu desliguei tudo assim, tirei toda a parte elétrica, desliguei toda a parte elétrica, fui tentar abrir, tava, muito quente, nem dava nada, ainda bem que eu não abri, não tava pegando fogo, mas deu um susto. E aí nisso, eu falei, tá, beleza, o posto tá a 50 metros daqui. Fui correndo pro posto, pedi ajuda, pedi pra alguém soubesse de um guincho e tal, né? Liguei pro guincho, o guincho me cobrou 800 conto pra puxar 50 metros. Nossa. Isso que eu só não empurrei porque era subida. Tava onde? Na Bahia? Tava saindo da Chapada. Era uma subida assim, e o posto tava no topo, e a Kombi parada, sem poder ligar, porque, bom, não sabia se tinha zoado o motor ou alguma coisa. Era o primeiro dia de viagem de Kombi, assim, então não tinha o menor conhecimento da Kombi, tá ligado? E aí eu conheci um brother trocando ideia, assim, um caminhoneiro, que ele, não, beleza, vamos lá, eu puxo a Kombi pra você e tal. Ele foi comigo, a gente foi com o caminhão dele até a Kombi, que um pouco pra trás. Ele pegou a Kombi, puxou até o posto. Eu agradeci muito, assim. A gente trocou uma ideia aqui e ali. Eu descobri que era o mesmo brother que me deu carona em Minas Gerais. Tipo, Nossa, essas coisas acontecem, mano. quando eu tinha feito 18 anos, eu fiz uma viagem e esse brother me fez essa carona de Poços de Caldas pra algum lugar, assim, tá ligado? Eu não lembro o lugar. Mas era o mesmo brother, tá ligado? Umas sincronicidades, né, cara? Sincronicidade incrível. Umas loucuras, assim, que acontecem. 2 semanas atrás, saindo do hostel que eu tô aqui em Palermo, eu virei pra esquerda na rua, tinha 3 crianças aqui, criança italiana, com uma arma na mão, dando tiro pra cima. É mesmo? Te juro. Te juro. Aí depois eu descobri que aparentemente tem uma arma réplica, que também dá tiro, só que sem projétil. Mas é igualzinho o barulho e até o... Como é que chama ali? A labareda que sai quando dá um tiro. Mas eu não sabia no momento, então achei as crianças tão armadas e, sei lá, vai matar a gente. Cara, do nada. Eu né? saí do hostel, virei pra esquerda, 3 crianças. Pá, pá, pá.
dando tiro pra cima, assim, e literalmente a arma exatamente idêntica, e aquele barulho agudo e seco, assim. Eu falei, caraca, eu vou tomar um tiro de uma criança. Eu falei, vou sair da Zona Leste de São Paulo, tomar um tiro de uma criança Na branca, Itália, na Europa aí, Pô, eu vou perder, além de eu perder minha vida, eu perco minha minha honra, tá ligado? minha honra, Aí não dá, cara. Eu vejo tudo como experiência, assim, né? Eu acho que às vezes uma situação, cara, ruim que você passa, cara, um baita aprendizado que você tem, tipo, mano. E, pô, história pra contar também. Eu sempre falo, história É pra isso aí, contar pro velho. neto. Se tiver neto é pros netos, se tiver cachorro é pro cachorro, É se isso é aí. pro vizinho é pro vizinho. Se você sobreviveu, é história pra contar. Exatamente. Se não, é história pra alguém contar. Exatamente. Meu amigo, lembra aquele meu amigo morreu, tomou um tiro na Itália? Nossa. Se não é história pra você contar, é história pra alguém contar. Não morreu, viveu, tá ligado? Viveu. Um adendo assim, né? O Brasil é lindo, é bonito. Todos os outros lugares são lindos, bonitos, mas coisa ruim tem em todo lugar do mundo. Com certeza. Gente boa, gente ruim. Majoritariamente as pessoas são boas. Uhum. Mas tem muita gente ruim em todo lugar do mundo. Então, assim, o Sim. perigo tá em qualquer esquina. Não tem Com cara, não tem certeza. rosto, não tem nacionalidade. Então, assim, existe muito esse estigma, esse tabu no Brasil de que a Europa, a Itália é bonito. Os É países perfeito, são é. perfeitos. Não, tem gente ruim em todo lugar do mundo. E É isso. Por exemplo, aqui, a gente é da Zona Leste, a gente é o perigo aqui, É, tá a ligado? sai agora, faz uma a migração. Mas é isso aí. É isso aí. Deu um É. negócio de paulista aqui, tá ligado? Então, E vai, vou bom. dar um check Cortou, final. Sim. cortou. Se você ficou até aqui, agradeço demais. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever. A ideia é ter justamente alguns capítulos desse papo de nômade com pessoas que estão viajando o mundo ou não, mas justamente trazer um pouquinho do mundo e o ponto de vista de pessoas diferentes. Acho que é bastante interessante a gente poder ouvir o que as pessoas têm a dizer. Muito obrigado, vocês estão participando. Pô, tamo junto, Lucas. prazer, Valeu, de velho. verdade. Tamo massa demais. Que é um episódio 2 foi bastante especial. Eu vou colocar um pouco mais da música agora no final. E acompanhem, se inscrevam no Spotify. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Alguma consideração final aí? Não valeu, só agradecer mesmo. Agradecemos demais aí a oportunidade. E é isso aí, mano. E se eu Tamo puder dar a última mensagem, acho que todas as grandes memórias boas e ruins que a gente conta para as pessoas, que a gente vivencia, tem um fator em comum. A gente não tá no nosso sofá. Então, assim, sempre que a gente dá um passo para fora de casa, ou seja, para onde a gente for, a gente tá disposto a deixar o universo fazer algo incrível acontecer. Que Eu legal, falei assim, cara, cara. eu gosto muito de conversar com as pessoas e ligar a câmera e o mundo poder presenciar isso também é muito foda.